Fala pessoal, beleza? Bom, antes de ir pro vídeo, eu tô aqui muito feliz para anunciar para vocês uma parceria incrível do Fast Food Show. Claro, obviamente, que é a Seara. Então, assiste o episódio enquanto eu como meu Chicken Supreme. A qualidade vai te surpreender. É nóis! Ladies and gentlemen, welcome to the Fat Food Show with André da Trato. Fala pessoal, beleza? Começando mais um Fat Food Show, um oferecimento 24 print embalagens e creme americano para vocês. Episódio de hoje sensacional. Se você não conhece esse cara, com certeza está fazendo alguma coisa errada. Senhor Marcos Vigorito do Guia do Hambúrguer, meu convidado de hoje. E aí, André? Tudo bom, Marcão? Beleza, e Tudo você? certo? Demais. Cansado de fazer podcast já, Marcão? Não, tá aqui não. Não? Não, tá tranquilo, é Toda legal. hora é sempre, você é sempre falando. legal. É sempre um legal. papo novo, né? É sempre um papo novo, é engraçado, mas é muito bom. Bom, como eu disse, cara, pra quem não te conhece, tem uma coisa errada. Quanto tempo você tá no rolê, mano? Desde 2010, então vai fazer 12 anos, né? A maioria que come hambúrguer hoje, nessa época nem sabia o que era hambúrguer, o Marcão já tava falando de hambúrguer. Guia começou em 2012. Comi 10. 10, desculpa. Começou em 2010, por isso tem 12 anos. Eu confundi o 2 aí. Isso. Mas eu não queria... Acho que todo mundo já ouviu sua história do guia, como você começou e tal. Você tinha um outro trampo e tal. Tinha. Eu queria pegar dois momentos diferentes. Antes disso um pouco, saber a história do Marcos mesmo, antes do hambúrguer, pra galera te conhecer. E aí depois a gente fala de hoje. Pode ser? Boa, pode. Então vamos lá. Bom, Marcos todo mundo conhece. Mano, o que eu mais ouvi de você. O Marcos é mais sério, o Marcos é mais fechadão. É. O Marcos... E cara, a primeira vez que a gente se conheceu foi na Trato, quando você foi lá gravar. Isso. E eu não achei nada disso, mano. E eu fiquei, caramba, tu não fala que o Marcão é chatão, que o Marcão é carrancudo. Eu falei, pô, o Marcão, mano, troca ideia normal, dá risada, brinca. Da onde veio isso? Por que a galera fala tanto isso de você? Antes da gente voltar lá no começo. É que talvez, assim, por conta dos vídeos que eu sou mais sério, não sei o quê, e eu também, assim, eu sou mais sério quando eu não conheço, depende da pessoa, quando eu não conheço, às vezes, por exemplo, eu te conheci e senti, tipo, me senti à vontade, então aí eu vou dar risada, não sei o quê, vai ser engraçado. Liberdade. Mesmo que seja uma pessoa nova, mas tem gente que eu fico mais... Mas eu aprendi com o tempo também, na verdade isso aí é desde... Se você está falando de passado, eu era tímido, me considero uma pessoa tímida até hoje. Mas aí, por isso, talvez que o pessoal confunde um pouco disso. Mas sim, eu sou mais sério até pela forma de abordar, de repente. Eu não fico sorrindo toda hora, porque é meu jeito, assim, eu sou mais quietão. Você viu que eu cheguei, fico na minha e tal, por mais que eu conheça todo mundo. Mas aí depois a gente vai trocando ideia, vai rindo, é normal. Ah, tá. Então já é uma parada mais sua. É, Marcão antes de trampar e tudo mais, moleque já era mais quietão mesmo. Eu era quietão, já era difícil, por exemplo, eu era o cara que não fazia muito amigo, eu sempre fui de poucos amigos, e assim, porque é difícil pra mim, eu nunca fui expansivo, né, fui mais na minha. Hoje eu acostumei, até pra começar a gravar nas câmeras, pra mim foi bem difícil, porque eu não tinha a desenvoltura de falar com a câmera, pra mim era um negócio que, difícil, tanto que no Guia do Hambúrguer, eu não apareci por muito tempo, eu relutei o máximo para aparecer na câmera. E aí, só material. Era só os hambúrgueres. Eu cheguei a fazer alguns vídeos que foi o primeiro vídeo que eu postei comigo, aparecia só daqui para baixo, porque eu não queria aparecer. Ah, só tipo receita. Isso, só... na época eu queria fazer tipo um taste made, sabe? Que era uma câmera de cima. Só que aí não tinha nem suporte para pôr a câmera em cima e coloquei de lado. Isso. Então eu comecei fazendo assim. Mas era porque eu não gosto muito de aparecer. Mas depois eu acostumei e agora é de boa. Tem muito jeito, né? Teve que pôr a cara e... Não, todo mundo falava... Pô, todo mundo me via e falava assim, pô, você tem que pôr sua cara, as pessoas têm que te conhecer. Você, tipo, entende de hambúrguer e tal, mas você precisa colocar a sua cara. E com o tempo eu tive que... Assim, também tinha uma outra coisa que eu pensava que era, como eu fazia as avaliações das hamburguerias de uma maneira oculta, eu não queria ser reconhecido. Mas, por exemplo, hoje já não dá mais, não tem como fazer isso. Tipo, por exemplo, você vai me conhecer num evento, você vai me conhecer... Senão eu vou ter que sempre estar, mascarado, então não tem como. Não tem como não aparecer. Isso, não tem mais essa opção. Ficou uma figura muito conhecida, porque mesmo se apareça uma ou duas vezes, hoje você aparece bastante, mas aparecer uma ou duas vezes já era, tá marcado. Isso. Não tem quando como não tinha casos que o pessoal falava assim,
tipo, arrumou uma foto. Sabe quem é o Marcos? O cara coloca a foto na cozinha. Já aconteceu isso. De ter a minha foto na cozinha, caso esse cara apareça, entendeu? Então, assim, não tinha mais jeito. Então eu falei assim, isso, né? acabou, Falei, acabou, não tem jeito. Não tem como esconder a parada. Bom, mas Não. como eu disse, eu quero ir lá no começo, porque todo mundo que trabalha com gastronomia, como você se tornou um especialista, eu acho que é diminuir demais o que você faz, falar que você é um especialista só em hambúrguer. Eu acho que você cozinha muito mais que só hambúrguer. Sim. Assim, pelo que eu vejo que você conhece de cozinha. Como começou essa paixão, Marcão? Antes do burger mesmo, você já curtia muito cozinha? Já, eu sempre gostei de cozinha, aprendi a cozinhar com a minha mãe. Eu era um moleque que ficava lá olhando ela fazendo o almoço, não sei o quê. Então eu sempre gostei. Aí eu gostava de aprender. E mesmo criança, eu já queria fazer receita simples, né? Óbvio, não tinha muita habilidade para muita coisa e até não tinha acesso a ingrediente nem nada. Mas aí eu gostava muito de fazer doce na época. Eu não fazia tanto salgado, fazia doce. Então, eu queria fazer, sei lá, um mousse de chocolate, um pavê, um negócio simples, mas que eu gostava de comer. Eu sempre gostei de fazer as coisas que eu gosto de comer. Então, eu comecei assim no doce, aprendendo com a minha mãe. E aí, quando eu fui colocar a mão na massa, foi meio que automático. Eu já sabia qual que era o ritual da cozinha, né? Vou picar uma cebola, um alho para fazer um arroz, entendeu? E aí foi assim. E aí eu fui pesquisando o que eu gostava de comer para aprender a fazer. Então aí a gastronomia já era uma paixão, assim. Outra coisa que eu gostava de fazer, que também era super simples, não requer tanta habilidade, mas eu gostava de fazer pastel. E eu ia na praia uma vez por ano nas férias, quando era criança. E aí eu falava, porra, um dia eu vou abrir um carrinho de pastel. Não sei por que eu pensava isso, que eu gostava. E aí eu falava, aí eu faço a carne moída, o subconsciente era, vou abrir um negócio de pastel, vou comer muito, é tipo Chaves, né? Isso, tipo, vou comer muito pastel, porque eu gosto de pastel, não sei o quê. Milhões de carambolas, eu comi milhões de carambolas. Era isso, então aí eu gostava e aí eu ia atrás para aprender a fazer. E aí a coisa foi, meio que eu fui aprendendo, né? Aos poucos fui aprendendo. Aí você começa a pesquisar e tudo mais, comprar livro, não sei o quê. E aí eu comecei a me aprofundar. E aí eu fazia mais em casa, essas coisas, queria saber como que era, né? Minha primeira curiosidade no hambúrguer foi o seguinte, né? Até ingenuidade na minha época, mas acho que muita gente passa por isso. Eu ia no mercado e comprava a caixa de hambúrguer congelado da Sadia. Da Sadia era o mais conhecido, era o que eu comprava. E aí eu comia na hamburgueria artesanal e eu não precisava nem ser na hamburgueria artesanal. Eu comia no McDonald's, provava carne e achava muito diferente. Do industrializado. Isso, aí eu falava, o que tem de diferente aqui? Porque eles são iguais em textura, tamanho, tudo, é hambúrguer. Mas por que o do McDonald's tem um gosto e por que o da Sadia tem outro? E aí só com o tempo, quando eu fui ter a malícia de perceber que o da Sadia do mercado é temperado e o do McDonald's era só carne, gordura, sal e pimenta. E aí aí eu fui aprendendo, como que era a maionese. Eu falava, maionese pra mim não... Eu não sabia o que era maionese, né? A gente acha que a maionese é o que vem naquele pote. Sim. E aí Conhece como a marca, né? É como se fosse uma marca. Maionese é maionese, é maionese. Você compra a maionese. Você compra a maionese, que é sempre da marca famosa, eu comi e falava, é tão diferente. Me expliquei muito mal. Não é isso da marca. É que a gente via a maionese como ingrediente. Não é isso? Isso, é como se ele já nascesse pronto. Você não tem como fazer maionese. Maionese é maionese já. Isso, maionese é uma coisa. Isso, exatamente. E aí eu experimentava e falava, mano, muito diferente. Eu fazia o burger em casa, mas não chegava. E aí eu tive que ir descobrindo o que era cada coisa. Quando eu descobri que maionese ia óleo e ovo, eu falava, caramba. Que louco, né? Que louco, né? E aí você vai aprendendo aos poucos, né? E aí você vai começando a fazer do jeito que você gosta de comer. E aí você foi descobrindo na raça mesmo, porque não tinha informação, né, mano? Não tinha. Assim, até que eu tinha acesso à internet, mas assim, não tinha tanto essas coisas como tem hoje. Não tinha rede social. A gente começou lá no rede social mesmo, era o Orkut. Mas não tinha esse tipo de coisa. Não. Aí eu gostava, uma coisa que eu gostava de fazer pão. Tinha alguma comunidade de burger no comunidade de burger no Orkut? Porque com o Orkut tinha as comunidades, né? Tinha. Não lembro se tinha comunidade de burger. Eu não lembro o nome, eu criei uma do Guia do Hambúrguer. No Orkut? Mas era tipo pouca gente, né? Eu participava de umas comunidades lá, mas era muito diferente, não né? Não é como é hoje o Instagram, o Facebook não tem esse cunho de trampo, né? Hoje é praticamente só trampo, praticamente. Já não tem mais tanta diversão, né? Às vezes eu fico no Instagram, mas
você acha que eu tô me divertindo, mas eu tô lá vendo o que alguém tá fazendo, qual que é a receita daquilo. Então, tô sempre com a cabeça funcionando e nunca tô descansando. E ainda o famoso algoritmo, não sei como falar direito, mas ele fica te dando a mesma coisa, né? Quanto mais você vê hambúrguer, mais hambúrguer aparece pra você. Você nunca sai do ciclo, mano. Você nunca vê nada diferente. Por isso que eu tenho, tipo, vários perfis. Porque, por exemplo, no Guia do Hambúrguer eu só sigo hamburgueria. Praticamente só tem hamburgueria. Aí no meu, eu tenho o meu que é um pessoal profissional. Que aí eu sigo um pouco de amigos, um pouco de coisas que eu quero ver. Aí tem outro que eu sigo alguns temas, tipo, mais uma zoeirinha, um meme, um negócio assim. Ah, tá. Pra poder me... Aí eu já sei que, tipo, agora eu tô no mood... Vou ver só uma zoeira. Tá, vou ficar vendo só bobagem. Isso. Aí, não, aqui no Marcos Rigorito eu fico vendo a receita, outros tipos de comida, lá. E no Guia do Hambúrguer é só hamburgueria. Então, o Instagram virou... eu consegui separar 3 coisas, porque se eu seguisse com tudo, não tem tá na como. Mesma, o perfil igual. Nossa, aí você não aguenta mais, O meu tá meio assim. Eu preciso não, melhor essa setorizada. Isso, setorizar que é melhor. Você não consegue separar o que você quer ver, tá tudo junto lá, as paradas. E aí é só hambúrguer. E hambúrguer é trabalho hoje, né? Não que eu não goste, né? Acabei de comer um hambúrguer frio mesmo, mas estava bom. E, puta... E no almoço eu comi hambúrguer com comida, né? Até tava num evento antes. E falei, o que eu almocei, né? Almocei hambúrguer, arroz, polenta e tal, tipo... A gente fica meio viciadaço. Mas também hambúrguer atrapalha, não sei o que eu tava falando esses dias, só ver hambúrguer atrapalha as referências, né? Porque tem uma hora que você não consegue pensar em nada novo. Não. Você só tá vendo coisa repetida. E a galera gosta de repetir coisa pra cacete, né? Aí você fica ali, tudo repetido. Você fica se retroalimentando e aí você não consegue, às vezes dá umas crises, assim, porque eu tenho que gravar pro YouTube. Então, você tem essas crises de tenho, dificuldade de achar conteúdo novo? Porque aí eu falo assim... Tá, o que eu vou fazer? Aí já tem o molho de cheddar, a maionese, não sei o que, é o chips, é o tempero, a cebola caramelizada, é o bacon. Aí eu falo, porra, ferrou. Daí o que eu faço, né? Eu consulto muito, eu saio um pouco da internet e vou pro livro. Aí eu pego o livro de gastronomia em geral para ver o que eu consigo aplicar. Ou senão, quando eu vou em restaurante, e aí começa a virar restaurante, começa a virar trabalho também, porque eu fico assim... Puta, aquela entrada ali dá um hambúrguer, hein? Se eu combinar isso aqui com isso aqui. Você já não pede o que você quer comer, você pede pra estudar, tá ligado? Isso. Não, mas isso aqui eu nunca comi essa parada aqui. Com esse molho, pelo menos, eu nunca comi. Acho que eu vou experimentar só pra... Aí você fica analisando o restaurante dos outros, a hamburgueria dos outros pra fazer... Isso. Eu vou até no japonês, eu fico analisando. O japonês tem um monte de coisa que combina com o hambúrguer. Eu falo, puta, isso aqui vai bem com aquilo. E aí eu começo a... Fico pirando, aí eu vou anotando as coisas, fica uma doideira mesmo. Uma doideira. Eu me pego assim, e isso que eu nem tenho que gerar conteúdo igual você. Eu ponho um hambúrguer no cardápio, minimamente seja o do mês, eu tenho um mês pra pensar em outra coisa, né? Você não, você tem que gerar muito conteúdo. E mesmo assim eu me bato, porque esse dia eu tava testando carne, os meninos falam que eu tô ficando maluco, mas testando carne com chocolate. Que é meio bizarro, assim, é exótico. Mas mexicano tem aquele molho com chocolate, cacau, né? O pessoal faz muito, tem alguns lugares serve filé com chocolate, né, e Isso. tal. Só que é esquisito, você come, é esquisito, eu achei esquisito. É uma combinação na boca muito esquisita. Mas assim, é mais pra tentar desenvolver a criatividade. Fala, cara, eu vou fazer uma parada que eu nunca fiz, até mesmo pra testar o paladar, pra mexer com o seu próprio paladar. Sim. Senão você fica no mesmo, mano, no mesmo. E começa a viajar, né? Igual eu te falei ali, mano, fazer uma farofa com um baconzitos, tá ligado? Vai funcionar. Não, vai funcionar, mas tipo assim, não é nada demais, tá ligado? É uma parada, não tem novidade nenhuma, entendeu? E eu acho que você, por ter um canal que faz isso, se cobra dessa novidade, né? Puta, eu me cobro direto, assim, eu sempre vou pesquisar em outros tipos de gastronomia o que eu quero pôr do burger. Por exemplo, eu achei engraçado fazer isso. Eu queria fazer um molho pesto, por exemplo. Mas, porra, molho pesto é batido, né? Mas tem coisas no canal que a gente tem que colocar porque as pessoas procuram. Aí eu falei, o que eu vou colocar com molho pesto? Aí é sempre aquela combinação, né? Mussarela de búfala, tomate, cereja, aí você escolhe as 1000 maneiras de fazer e manjericão. Beleza. Aí eu falei, não, vou procurar uma receita diferente. Aí eu comecei a pegar inspirações. Aí eu não lembro como fui parar num negócio que chama tiróptas, que é uma entradinha grega, que eles fazem com... eu fiz de um jeito diferente, eles fazem, acho que é com queijo de...
Ninguém conhece isso, né? Tipo, eu caí nisso aí, depois eu descobri que era tiróptas. É como se fosse aquela, sabe aquela massa filo, que é uma massa bem fininha, só que não é folhada. É uma massinha que você compra pronta, porque fazer é impossível. Mas aí... Tipo, rapidez, você tá falando? Não, ele é que nem... Sabe uma massa folhada que vem congelada? Sei. Ela vem também, só que ela é uma massa mega fina. É como se fosse uma folha da massa folhada, sabe? Mas ela é durinha, quebradiça. Ou não? Ela é mole, molinha. mas depois que assa ela fica quebradiça. Tá. Aí o que eu fiz? Aí o pessoal faz com queijo de cabra, não sei o quê. Aí eu fui lá, peguei um queijo que não era de cabra, mas era mais ou menos a mesma textura, era uma ricota, alguma coisa assim. Misturei com mussarela. Aí fiz a tortinha, que eram uns triângulozinhos assim, até é parecido com aqueles doces sírios, sabe? Sei. Que é um triangulinho. Tô parecendo uma estrelinha. Isso, aí assei com manteiga, não sei o que, fiz o molho pesto, fiz um negócio diferente, joguei pro Instagram. E o vídeo deu maior sucesso, as pessoas continuam não sabendo que são tiróptas, mas elas viram e gostaram. É porque é diferente, né? É porque é muito diferente, aí eu gosto de trazer essas coisas que não são nada a ver pro mundo do hambúrguer, talvez alguém tenha feito. Tem coisa que o pessoal olha e tenta fazer, que nem o outro que, às vezes eu chamo de receita de Instagram, que é aquela cebola, aquele anel de cebola recheado de queijo. Mano, aquilo é impossível de você fazer numa produção de hamburgueria. Não dá. É muito ruim É um de inferno. fazer. Já foi ruim de fazer pra gravar, mas pra casa é legal de fazer. Então eu faço, eu vou, sei lá, vou mesclando aí uma coisa que seja viável, uma coisa que seja uma receita mais instagramável, né, que a gente chama. Uma hora eu trago uma outra coisa de fora, e depois eu fiz um hambúrguer em cima dessa mistura da tirópita, eu usei o mesmo queijo, mas aí eu fiz um molho inspirado na salada grega, não sei o quê. E aí eu vou tentando trazer outras coisas pra dentro do hambúrguer, Pra né? tentar virar uma coisa diferente. Eu sinto que acontece o seguinte, aí é uma impressão minha como dono de hamburgueria. A gente se esforça pra criar uma parada nova, só que qualquer coisa que você põe muito diferente vira um limitador de venda. As Exato. pessoas só comem a mesma coisa. Isso. Aí, por exemplo, você faz um negócio, você põe um pouquinho mais de pimenta, pimenta é limitador de venda. Só come quem gosta muito de pimenta. O cara, se você colocar levemente picante, o cara já não compra. E aí você Isso. fala, pô, eu preciso pôr. Um pouquinho tiver de picância, eu preciso avisar. Só que você põe, não vende. Aí você cria, qualquer coisa que você crie com um legume diferente, já não vende, limitador de venda. E no final acaba vendendo a mesma coisa. Você sente isso, tem hora que dá um pouco de raiva, fala assim, pô, mas o pessoal só fica nisso, na mesma Sinto. coisa. Eu sinto que assim, o que vai bem é molho de cheddar, cebola caramelizada, bacon, queijo empanado de todos os tipos, quanto mais cremoso melhor e quanto mais exagerado maior. E é isso. Eu Só tenho que muita raiva da frase. Essa frase me irrita. Batata com cheddar e bacon. Essa é a frase que mais me irrita. eu gosto de comer, mas pô, tem tantas outras coisas pra Exato. gente comer também. Aí, por exemplo, eu fiz esse burger que eu já sabia que não ia ser um negócio que era um sucesso no YouTube. Mas, tipo, foi um burger que ficou bom pra caramba. Que era com queijo diferente, um queijo diferente, assim, em modo de... Não era um queijo que era tão derretido, tinha uns ingredientes diferentes, um pão crocante. Aí eu pensei, puta, churrasco grego, né? Fiz ele na churrasqueira, com um pão crocante. Então, assim, eu Pra ser penso... diferente, Para porque- ser diferente, mas eu sei que é um hambúrguer que se você colocar pra vender, não vende. Não Agora, vende. se você colocar aquele banho de cheddar, sempre vende. É, e Eu não tenho nada contra, eu gosto. Não, eu não tenho. Eu como também. Eu fico com raiva porque assim, por que a gente cria um prato, alguma coisa? Eu crio porque eu quero entregar uma experiência diferente pro meu cliente. Aí você cria o negócio, o cara chega e pergunta, não tem batata cheddar e bacon? Minha vontade de falar, mano, mas tem em todo lugar, você podia ter ido em 50 outras hamburguerias comer batata com cheddar e bacon. Aqui você não pode experimentar uma outra coisa, esse outro tipo de batata que eu fiz, ou essa experiência nova que eu fiz, por exemplo, você fez aquela batata frisadinha, que ela... Isso, que é a sanfonada. sanfonada, pô, é legal pra caramba, mas se você colocar, não vende, porque a galera quer batata só com cheddar e bacon, a mesma batata, o mesmo estilo. Isso irrita um pouco, sabe? Você fica limitado de criar. Fica. Acho que por isso que dono de hamburgueria, quando gosta de cozinhar muito, ele tem uma hamburgueria e ele cria outro restaurante. Pra poder pôr outro tipo de receita, porque você fica limitado, você não consegue criar. É que às vezes o público, por exemplo, eu também penso nisso, né? Diferente de mim, da gente aí que come hambúrguer sempre, às vezes o público vai lá para gastar o dinheiro da semana ou da quinzena ou do mês. E aí o que acontece? O cara não quer arriscar. Ele quer ir no certeiro, que ele sabe que ele vai ter prazer para comer. Então aí ele cai na batata cheddar e bacon e ele não enjoa, porque ele só come uma vez por mês. A gente que tá toda hora olhando pra ela enjoa, né? Exato. E aí você fala assim, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos.
Aí, por exemplo, eu fiz geleia de tomate. Não é uma coisa que é tão sucesso, mas se você comer é gostoso. Só que até a pessoa, se você fizer uma geleia de tomate lá na Trato, até a pessoa experimentar, ela vai achar estranho. E aí ela fala, puta, eu não vou arriscar, né? Então é difícil, é um papel da gente também, como que se diz? Ter paciência nesse sentido, né? Ter paciência nesse sentido e catequizar, acho que é o que eu quero dizer. Que é ensinar as pessoas a também arriscarem na hora de comer. Porque as pessoas, em geral, até quem não é do hambúrguer, não gosta de arriscar. Eu gosto. Até por isso que eu topei criar o guia, porque eu gosto de ir no prato que não é o seguro. É o que eu vou arriscar. De fazer uma coisa que não está sendo feita. É igual a gente falou, a gente vai no restaurante, a gente pede talvez o que menos vende. Né? Porque você quer saber o que é aquilo, que ingrediente é esse, que combinação é essa que o cara fez e tal. E, poxa, eu me bato com isso. Às vezes dá tristeza. Você fica olhando e fala, puta, mano, eu olho o cardápio e falo, meu cardápio é bom, mas eu queria tanto uma coisa diferente para quando vai alguém que gosta de gastronomia, você apresentar, ó que legal essa combinação que eu fiz. E aí, às vezes, você olha pro seu cardápio, só ficou, porque você vai tirando o que não vende, só ficou o de sempre, tá ligado? Você fala, puta, só ficou os mesmos, assim. E beleza, a galera quer comer, tá? Com raras exceções, né? Por exemplo, o catupiry empanado pronto. Agora tem no Giba e tem em todo lugar. O queijo empanado tem em todo lugar. Mas assim, o resto normalmente vai girando se você faz. Tem no Thiago lá na Smart, é o pansex, que não é todo mundo que pega, que é um negócio mais oriental, uma panceta apimentada, e pra mim é o melhor da casa. Mas o pessoal tem um pouco de restrição. E o que ele mais vende, que ele falou, é o que vai o Doritos. Cheddar e Doritos. Vai cheddar, o cara criou um com uma receita fantástica oriental, bem diferente, que acho que eu nunca vi em nenhum outro lugar. Não tem. Não tem? Fantástico. Ninguém pede, o cara pede um com Doritos e cheddar, que qualquer idiota faria. Não foi com o Thiago idiota, mas... Qualquer um faria, você não precisa ser cozinheiro pra fazer. Ele jogou cheddar e picou um Doritos. Farofa de Doritos. Caramba, é só amassar o Doritos e jogar em cima. Jogar em cima, o cheddar, acho que tem algum sweet chili, alguma coisa assim. Que o pessoal pede por causa do Doritos e do E aí normalmente também não tem muita picância, porque senão o pessoal não aceita muito. Como influencer do hambúrguer, acho que eu posso chamar assim, um influencer do hambúrguer. Isso te incomoda muito no quesito de ver que cada dia mais surgem novas hamburguerias, novos donos de hamburgueria que não são cozinheiros de forma nenhuma? O cara não tem essa relação de criar ou não tem essa relação de trazer uma experiência nova. Não incomoda você olhar e falar assim, mano, só surge a mesma coisa. Os mesmos conceitos, um copiando o outro e não sai do mesmo. Isso incomoda um pouco? Não sei se a palavra é incomoda, mas o que eu penso é assim, por exemplo, que eu acho que é um pré-requisito para você abrir uma hamburgueria é você gostar de hambúrguer. Porque se você não gostar de hambúrguer, você não tem uma relação de intimidade com o seu produto. Acho que quando o cara abre um negócio, um restaurante, só por ser um restaurante, pode acontecer? Pode. Você não tem obrigação de... Se você é um restauranter profissional, que é o cara que abre vários tipos de restaurante, você não precisa gostar de todas as comidas que você vende, mas aí você vai contratar um chefe responsável com aquilo. Na hamburgueria é um pouco diferente, porque a gente sabe que é um restaurante que normalmente é aberto com um budget menor, né? Uma grana menor. Normalmente é um negócio da família, um negócio de um casal, alguma coisa assim. Então, dificilmente alguém vai contratar um chefe para fazer consultoria. O pior, quando contrata, tem muito pouco chefe que entende de hambúrguer. E aí o que acontece? Fica um cardápio desconexo da realidade. Então, assim, hoje até que a gente tem... Eu acho até legal o pessoal que for contratar uma consultoria, por exemplo, até de outra pessoa que já tenha uma hamburgueria, do que pegar esses chefes consultores que são profissionais nisso. E não é porque eles não têm capacidade, é porque eles não têm intimidade com o hambúrguer. E aí eles cometem gafes que depois o cara acha que o problema é o hambúrguer. Na verdade, foi quem criou o cardápio. Não conhece o mercado, né? Não conhece o mercado, não sabe o que é. Porque assim, tem gente que me chama para ir comer o hambúrguer aí e fala assim, o que você achou do burger? Eu falei, achei legal, achei ok, mas não tem nada demais. Mas o que tá faltando? Às vezes o cara usa uma carne até que boa, usa um pão ok, um queijo ok, mas você come e não tem aquele encanto na hora da mordida. E eu busco muito isso. A cada hamburgueria que eu vou, eu busco tipo morder e falar, porra, isso aqui tá bom pra caramba. Por mais ali eu comi um hambúrguer frio agora, e eu comi, eu sabia que tinha um negócio, por mais que estivesse frio, a combinação ali tava muito boa, o molho tava bom, a alface, a cebola, não sei o quê.
Então tem que ter uma pegada de burger mesmo. Às vezes parece que o burger nas casas fica genérico. Aí o cara usa o mesmo blend, o mesmo pão, o mesmo queijo, mas às vezes o jeito de fazer não sai um resultado legal. Então é muito importante que o cara entenda o que ele está vendendo. Então, assim, para quem vai abrir hamburgueria, eu acho que o mais recomendado é você gostar de hambúrguer. Ou se você não gostar de hambúrguer, tem alguém na sociedade que entenda dessa parte de hambúrguer. É difícil, é que nem se eu fosse abrir não sei que comida que eu não goste, mas eu como de tudo. Mas assim, Comida árabe, fosse abrir um restaurante árabe. então, é que eu gosto, então, puta, eu já ia Já ia estudar, já adiantar. ia dar, sei lá, uma comida que eu não coma, que eu não tenha costume. Eu gosto de japonês, não sei o quê, árabe, mexicano, mas sei lá. Imagina eu tentando abrir um restaurante de uma comida que eu não como. Como que eu vou saber o que eu tenho que vender? Então, Fica meio vendido, né? Tipo, quando eu dou curso, tem muita gente que fala assim, ah, não, mas eu ponho pouco sal no burger porque eu não como sal. Ah, eu gosto do burger muito bem passado. Aí eu falo assim, por que você não arrisca comer hoje? No dia do curso eu falo, quem come bem passado? Aí o pessoal fica envergonhado. Fala, não, se vergonha, você come bem passado, beleza. O que eu quero é que você arrisque a comer de um jeito diferente para depois você entender o que eu tô falando. E tem gente que aceita. Então, assim, acho que o cara que vai abrir tem que ter intimidade. Digamos, eu vou abrir uma loja de roupa de academia. Eu não tenho a menor intimidade com isso. Então eu ia ficar perdido. Melhor exemplo. Eu não ia saber o que fazer. Eu ia falar assim, ah, legal, tipo, nossa, mas a pessoa usa isso? Não, por que ela faz aquilo? Eu não ia saber como me comportar. Não tem ligação, né? A gente não consegue conectar as duas coisas, porque é longe da nossa realidade. Isso. E eu acho que isso acontece muito mesmo. O cara vem pro rolê do burger, só que o burger pra ele é um negócio muito desconexo. Ele nem gosta de comer. Às vezes o cara fala assim, ah, mas não gosto de comer. Já aconteceu de a pessoa fazer meu curso e ser vegetariano. É difícil, como você vai testar a receita? Como você vai fazer as coisas? Então, não dá. Não dá, fica Não dá. desconexo. Não dá. Fica desconexo, é muito engraçado. Você comete muita gafe, né? Porque você não sabe se comportar naquele meio. É engraçado. É esquisito. O exemplo da academia foi o melhor. Tava falando pro Lira, eu fui na academia esses dias, que as pessoas me cobram no Instagram, né? Eu posto vídeo, alguma coisa, a pessoa fala, mas se cuidem, né? Eu posto comendo, aí a pessoa fala, se cuida. Não que as pessoas estejam erradas, eu preciso me cuidar, senão eu vou morrer. Aí eu fui na academia, né? Contrariado, falei, não, vou me matricular, vou fazer um negócio. Na entrada da academia, a catraca, eu não passo na catraca da academia. Então, aí já... Pô, já não é ambiente pra mim, tá ligado? Aí na hamburgueria não tem catraca. Aí eu vou pra hamburgueria, entendeu? Tá certo, mas o pessoal fala muito disso, assim, o pessoal que é gordo, ah, puta, na academia você vê o cara lá malhandão ou a menina malhando, não sei o quê, e aí você vai malhar, você não consegue fazer igual, né? Tipo, nem eu que, Não, tipo... é humilhante. Então. É humilhante. E aí devia ter uma academia que não tivesse ninguém, tipo, bombado, Só pra malhado, né? Emagreceu, tchau. Isso, emagreceu, vai embora daqui. Só pra emagrecer. Emagreceu, agora você vai pra academia de magro. Isso, era melhor, porque a pessoa não se sente bem. Eu também. Se eu for na academia sedentário, pô, eu vejo o cara lá levantando 400 quilos, eu vou pegar aquele pezinho de palito. É humilhante. É humilhante. Eu fui fazer aquele... Aqui, eu não sei o nome dos exercícios. Deve ser rosca alguma coisa. Aí... Pô, rosca não, Marcão. Vamos falar de outra coisa. Sei lá, fui fazer rosca, é zoado. Fui fazer, sei lá, não sei se é supino, não sei que bosta que é. Aí, mano, tinha uma menina do lado com a barra e 2 pesos de 10, assim. Eu falei, se ela tá fazendo com 20 quilos, eu 20 quilos, eu faço 20 quilos, cara. Meu tamanho, não vou fazer 20 quilos. Coloquei 20 quilos, beleza. Fiz até o 6 aqui, ó. No 7 já não vinha mais, mano. E era pra fazer 3 sessões. Falei, não vou conseguir. Aí fui e coloquei um pezinho de 5 de cada lado. Fiz até o segundo, ainda foi. No terceiro eu tava só com a barra, humilhado na academia, só barra, sem peso. Eu tava cansado com o peso da barra. Eu falei, não dá, é humilhante demais, mano. É que nem colocar pra você correr 30 quilômetros na esteira. Não, esquece. Bom, peraí. Antes de continuar com o episódio, vamos fazer uma pizzinha Seara pra gente? Bora? Aí, ó. Falei que era rapidinho? Se liga só. Ó. Continua assistindo o episódio aí, ó. Qualidade vai te surpreender.
Não tem como. Não. Você se sente humilhado que você sobe a escada da academia, na recepção você tá Cansado. ofegante, você não consegue orçar. Aí você já fica humilhado, mano, já só descer agora que eu já me exercitei. Não, imagina você abrir a loja dentro da academia pra vender roupa de academia e whey protein. E aí? Desse tamanho. Pô, Não vai funcionar. você é Tipo, um hipócrita. não, Tem que ninguém ser vai muito entender, hipócrita, né? ninguém vai entender nada. Então, acho que assim, a intimidade é importante. O pessoal, tudo bem, eu entendo que, vamos abrir, e até passou a questão da pandemia, que muita gente acabou tendo que cozinhar para sobreviver. Mas assim, eu acho que você tem que ter um mínimo de intimidade, porque se você não tiver, você não vai escolher cozinhar, é melhor você escolher outra coisa. Sim. Sei lá, vai ser motoboy, ou sei se lá. você quer ser um investidor do ramo, beleza, então fecha parceria com alguém que entende do ramo. Isso. Né? Entra de sociedade com alguém que é da cozinha e vai ser um investidor. Um administra, o outro cuida da cozinha. Porque Isso. muita gente também tem a ideia de que abrir um restaurante, basicamente eu sei fazer receitas e boas e minha família elogia, meus amigos também abriram um restaurante. Não é assim, a gente Também sabe não muito é. bem. Também tem o outro lado, né? Não adianta também você ser um exímio cozinheiro, criar um monte de coisa nova, se você for ruim de gestão também dá na mesma, né? Você vai quebrar de todo Você jeito. vai quebrar do mesmo jeito. Então não adianta nada. Mas beleza, Marcão, aí você enveredou nessa estrada, de pequeno, você gostava de cozinhar e tudo. Você é nascido de São Paulo mesmo? ou não? Sou de São Paulo. De São Paulo, nascido e criado aqui em São Paulo. Nunca morei em outro lugar. Tá. E aí, então, o Marcão foi indo, gostando de cozinha, aprendeu a cozinhar. Vocês consideram chefe de cozinha, não? Eu não gosto muito, não. Eu não acho que eu sou chefe de cozinha. Acho que assim, eu considero chefe de cozinha o cara que trabalha na cozinha do restaurante. Chefia uma cozinha. Você saiu do restaurante e você não é mais chefe de cozinha, você Cozinheiro. é um cozinheiro, você não tem como dizer que você não seja. Às vezes tem o cozinheiro formado ou que não é formado, não importa. Mas acho que chefe de cozinha é muito mais um cargo do que um estado de espírito. Tanto que eu acho estranho o cara que coloca lá no Instagram chefe. Aí. Tudo bem, estranho não. Se o cara não tem um restaurante e não fica na cozinha como chefe, eu acho estranho. Porque não é chefe. É colocar o cargo no Instagram, eu acho muito estranho. Isso. É o mesmo que eu falar, estoquista Cláudio, tá ligado? O cara Isso, colocou Cláudio. exato. Caixa Simone. Tipo, realmente estranho. É só o glamour só. só Eu acho que o pessoal gosta de... Acho não, o pessoal gosta muito de glamour. Então eu nem gosto, eu coloco lá no meu empreendedor. Acho que é empreendedor que eu coloco, porque... Abrange, né? Acho que é tudo aí, né? Tipo, eu não sou... Eu não sou formado, não tenho faculdade de gastronomia, mas eu também não acho que isso é essencial, mas eu acho que o essencial é você estudar. Então tem gente que é formada e não sabe nada, tem gente que não é formado que sabe muito. Então acho que isso é importante, o estudar é muito importante e você praticar também, né? Porque na verdade eu não mesmo que eu fui criança e gostava de cozinhar, mas sempre foi uma atividade paralela. Na verdade, o que aconteceu é que quando eu tinha uns 12, 13 anos, minha mãe falou assim, eu não gostava de estudar, né? Nunca gostei. É estranho, eu não gostava de ir para a escola. Meu mesmo problema. Eu não gosto da relação, pegar uma mochila, pôr nas costas para a escola, sentar e escrever. Eu sou péssimo para aprender assuntos que não me interessam. Isso. Para assuntos que eu gosto, eu me mato para aprender o assunto que eu gosto. Isso. Eu fico igual um imbecil estudando. Se eu gostar de alguma coisa, nossa, eu pego e eu viro melhor naquilo, se eu gostar. Se eu não gostar, esquece. Eu sou o pior, eu não consigo aprender nada que eu não gosto. Exato. Nada, E aí eu não gostava de ir para a escola, porque a escola para mim não era um ambiente que eu gostava de estar. Porque Tinha pessoas, né? exatamente, tinha pessoas, eu tinha que ficar trocando ideia com os outros, eu não gostava e tinha que fazer um negócio que eu não queria, eu tinha que chegar lá às 7 da manhã, aí depois tinha um intervalo tal horário, depois eu ia embora, depois eu ia ter que estudar para fazer um negócio chato que eu não entendia por que eu fazia aquilo. E, mano, odiava esse ritual da escola. Não fazia sentido pra você, né? Nenhum, zero. Cara, mas eu não gosto de esporte, por que eu tenho que fazer educação física? Isso, era isso. Eu não gostava. E me colocava pra fazer educação física e eu era, tipo, o último a ser escolhido pro time de futebol, porque eu não tinha vontade de me mexer. E aí o cara falava, pra que eu vou escolher ele se ele não se mexe? Eu tenho vontade de me mexer. O cara falava assim, vai pro gol. Eu falava, fudeu, velho, o gol aberto. É melhor você me colocar em algum outro lugar que eu finjo que eu tô jogando. E beleza. Pra escola. E aí eu odiava ir pra escola. E aí quando eu tava nos 12, minha mãe falou assim, você não vai conseguir estudar, né, que você odeia. Mas eu não ia mal na escola, eu estudava, eu fazia a minha obrigação bem. Mas eu não gostava. Aí ela falou assim,
acho que você precisa fazer alguma coisa para você aprender um ofício, né? Ela falava isso. Para você, depois que terminar o colegial, ou escolher fazer um colegial técnico, para você já ir trabalhar. Porque eu não vou conseguir te pagar a faculdade. Mas é melhor você ir você fazer alguma coisa técnica. O que você quer fazer? Eu não sei. Aí tava surgindo o negócio de computação. Aí ela me matriculou naquela SOS Computadores. Acho que não existe mais. Eu acho que não. Nunca ouvi falar mais, pelo menos. Ouvi falar também não. faz muito tempo. Muito Hoje tempo, faz né? muito tempo que eu não escuto falar Que nada. era um dos primeiros cursos pioneiros de computação. É que hoje não precisa mais de curso de informática, né? Não precisa, né? A Eu pessoa acho que não. nasce sabendo. Minha sobrinha de 1 ano e meio, ela pega o celular e já faz... O meu aqui, ó. sobrinho é a mesma coisa. Já faz Sabe tudo, navegar no tudo. YouTube, Sabe. tira Não, um eles procuram o aplicativo assim, ó. Acha o YouTube, já clica, e nem precisa ler. nada. Completamente intuitivo, é impressionante, mano. E acha o videozinho que quer ainda. Pula o anúncio. Pula o anúncio. Pula o anúncio, Fecha o anúncio. Às vezes impressionante. tem uma musiquinha, meu sobrinho fala assim: essa música é do anúncio, né? Peraí, fecha, vai pro próximo. Tem que Impressionante. esperar isso aqui. Agora, quando surgiu o computador, a gente não sabia ligar, né? Era uma Fazia um tela. curso pra ligar. Era uma Lembra? tela. Era uma tela verde e preta na época que eu fui fazer o curso. E aí eu comecei a gostar, peguei gosto mesmo, gostei. Sistema DOS, né? Era sistema DOS, não precisava falar com muitas pessoas, era só o computador e eu. Você adorou. Adorei. Aí, puta, Não preciso me mexer, que já você não gostava. Isso, não gostava, Não nunca preciso gostei. falar com ninguém. Maravilha. Dá pra fazer dá pra mexer ouvindo. Dá pra trabalhar ouvindo música. Isso, Pronto. e nem dava pra se divertir muito, porque não tinha o que fazer, né? No DOS você ia lá, viu que tinha de arquivo, tinha um joguinho, mas o joguinho não era o que me... Não, era ruim os joguinhos. Era uma bosta os joguinhos, era um joguinho da minhoquinha, não sei o quê. E aí, legal, comecei a aprender o negócio da Marcão, o bicho computação. do mato, meu. Era O total. problema dele era pessoas e se mexer. Porque eu sou preguiçoso pra me mexer também. E aí, beleza, eu comecei a me dar bem com o computador. Aí eu falei, puta, acho que eu quero isso como profissão. Porque, puta, ganhava bem. E aí eu falei, eu quero isso como profissão. E aí eu comecei a estudar, fiz o curso lá, fui bem e tal. E era engraçado que eu era o mais novo da turma, porque na época eu me lembro que quem fazia os cursos de computação era o cara que trabalhava no escritório e ele precisava fazer, senão ele ia perder o emprego. Porque, puta, ele tinha que aprender a mexer no computador, ele tinha que aprender a mexer numa planilha, por mais que não era nada parecido com o que é hoje, mas já existia uma planilha, um editor de E o cara texto. fazia puto, né? Porque ele tava acostumado a fazer tudo no papel. Isso, e na ele tinha que máquina de se atualizar. escrever, e aí ele tinha que se atualizar. Então eram os caras de... Eu com 13 e os caras tinham 35. Era o cara do escritório. E aí... E eu lá, felizão fazendo, e os caras puto porque precisava aprender aquilo na marra e não entendia também. E aí foi ali que eu falei, putz, eu vou trabalhar com computação, né? Com computador. Então aí eu terminei a 8ª série, e aí minha mãe falou, você gostou do computador? Eu gostei. Então vai fazer um colégio técnico. Minha mãe sempre me deu orientação, assim, para pelo menos eu fazer alguma coisa que eu gostasse. Aí ela falou, então vai fazer um técnico, Sempre existe... foi só você e sua mãe. Não, é eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, mas é que eu sou mais ligado na minha mãe. Você tem irmão mais novo ou mais velho, Marcão? Tenho um irmão mais novo. Mais novo. Não tá na gastronomia, não tá nesse rumo, Nada a ver comigo, Meu irmão, ninguém nem parece. Nem parece. Não parece fisicamente, não parece comportamentalmente, não parece nada. Parece que a gente nem é da mesma família, mas é engraçado, né? É engraçado. Puxou um outro lado completamente. Nada a ver, assim, a gente seguiu caminhos diferentes. E aí eu fui atrás de fazer o curso técnico de processamento de dados na Federal, que hoje acho que é Cefet que chama. E aí ali eu me aprofundei, né? Então eu fiz tipo um vestibulinho que era para entrar, porque era a escola. Eu sempre estudei em escola estadual, daí eu fui para Federal, tive que fazer um vestibulinho. Aí eu fiz 4 anos ali de Federal. E aí falei, vou trabalhar com processamento de dados. E aí, quando eu tinha 17, que eu estava terminando o meu colegial técnico, eu entrei para trabalhar na IBM. E aí eu trabalhei 7 anos na IBM com computador mesmo. Lá era Gostava muito. Gostava, era hardware mais lá, né? Não era tão programação, mas era hardware. Então trabalhei muito com servidor. Lógico, comecei ali atendendo os carinha de computador pessoal até chegar na hora do servidor. Só que aí, nesse meio tempo, aí eu falei, sabe quando você tá saturado do negócio? E aí eu falei, puta, eu não quero ir trabalhar com programação. Por mais que eu gostasse, como
como trabalho era muito cansativo. Maçante. E aí eu falei, aí eu peguei e comecei a pensar num outro lado. Eu falei assim, eu vou trabalhar com comunicação. Sendo que eu era aquela mesma pessoa que não gostava de gente. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer comunicação. Comunicação com os animais, vou ser o Dr. Dolittle. Só que aí eu pensei, porque também, ao mesmo tempo que eu gostava muito da questão das exatas, né? Eu sempre gostei de exatas. Eu era o cara que ficava desenhando, fazendo artes. É mesmo? É. Nossa, eu gostava nunca muito de desenhar. Eu ficava desenhando. Gostava muito dessa parte. Eu nunca fui de música, eu nunca soube tocar um nada, nenhuma flauta doce. Agora eu gostava de desenhar, comprava aqueles lápis de cor de aquarela e ficava treinando ali no meu tempo livre, né? Tinha bastante tempo livre, sabe? Mas pintava a tela, alguma coisa ou não? Eu fazia no canson ali, ou no papel A3, eu ficava desenhando, pintando e tal. Não tinha muita informação. Mas era meio bem hobby, né? Era uma parada pra se distrair. Isso, pra me distrair. Eu gostava de gastar meu tempo lá, ficava pintando e desenhando, não sei o quê. E aí eu falei assim, putz, então eu preciso unir o útil ao agradável. Eu até pensei, eu vou fazer artes plásticas, mas aí eu falei, nossa... Tá... Dois abismos, né? Dois extremos, né? Aí eu falei assim, o que junta os dois, né? Então, eu vou fazer publicidade, porque eu falei, dá para ter um emprego, né? Porque artes plásticas na minha cabeça não teria um emprego, né? É muito mais difícil, né? Não que você pode até ter, mas é uma coisa, caminho diferente. É muito difícil. Então aí eu falei, não quero ser professor de artes plásticas. Então, eu vou para a publicidade, que tem ali uma parte racional, que é o marketing, é o número, não sei o quê, ao mesmo tempo que tem a criação. E aí fui fazer vestibular. Então aí, porque de novo, né, não tinha como pagar a faculdade, por mais que eu tivesse empregado, mas aí eu falei, se eu pagar a faculdade, aí eu estou trabalhando para pagar a faculdade e eu só vou ter dinheiro daqui 4 anos. Eu queria comprar meu carro, depois queria comprar minha casa, e aí era isso. Aí eu falei, então beleza, então eu vou fazer vestibular. E aí fui prestar USP, não tinha publicidade em lugar nenhuma outra. Mas você é do criativo? Você gosta do criativo, de criar coisas? Gosto. Eu gosto do criativo, só que quando eu entrei na faculdade eu falei, não, eu não vou pro criativo porque eu quero ir pro marketing. Tá. Mas aí a gente às vezes decide uma coisa e a vida decide por nós outra. Eu fui justamente pro criativo. Foi por isso que eu te perguntei, porque hoje basicamente o que você fala é ser criativo. Isso, aí eu fui pro criativo. Só que aí o que eu fiz? Eu fui pro criativo e aí eu uni o útil ao agradável. Como eu entendia muito de tecnologia, eu fui trabalhar em empresa de tecnologia. Então eu fiz estágio, não sei o quê, e aí eu entrei na Local Web, que é uma empresa de tecnologia, hospedagem de site, servidor e tudo mais. Só que eu fui trabalhar no marketing de lá. Então aí foi mais fácil, porque eu consegui entender o que o cara de tecnologia falava e que o cara de marketing não entendia, e eu estava lá no meio do caminho, mas trabalhava como criativo. Então eu era, na época, era webmaster, que era o cara que fazia tudo, da programação, do desenho à programação. Então eu começava fazendo o design da página e terminava programando o JavaScript. Caraca, fazia tudo. Fazia tudo, que naquela época era daquele jeito. E aí e aí foi aí que, quando eu estava fazendo, aí eu já tinha me formado. E quando eu estava no TCC em 2006, isso já faz 16 anos, né? 2016. Eu fiz o TCC... Eu não fiz a conta, tá? Eu só demorei para parecer que eu pensei a conta. Boa estratégia. Burro, mas foi isso aí. Se eu confirmo e tá errado, eu fui burro. Então, penso um pouco e confiei na sua conta. Espero que esteja certo. Acho que sim. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e falei... Dentro desse processo que você estava fazendo tudo... você tinha que ser o criativo e estava fazendo até o finalmente da criação. Isso. Só que aí antes, lá no TCC em 2006, foi aí que eu falei. Eu estava fazendo um trabalho sobre tecnologia, construção de site, blá, 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 empresas na internet. E eu peguei e falei assim, putz, eu tenho que fazer uma apresentação criativa, né? Porque é tão chato fazer monografia... E aí eu tenho que fazer uma coisa legal. O que eu gosto de fazer? Eu falei, gosto de comer hambúrguer, né? Eu já gostava, né, na época. Sempre gostei.
Aí eu falei, putz, eu vou visitar a hamburgueria. E eu vou fazer meu TCC. E aí eu vou mostrar como é a hamburgueria na prática. Então eu vou lá, tiro umas fotos, mostro o burger, o cardápio e como ela se apresenta. E aí vou mostrar como ela é na web. Então na web ainda não tinha Instagram, não tinha nada. Mas aí eu olhava, tive que escolher hamburguerias que tivessem site. Tá, que tinha alguma coisa na internet pra você mostrar. Isso, porque aí eu Pra falava apontar, assim, ó, né? o cara se posiciona na internet dessa forma, porque é uma coisa bem teórica, né, isso. Ele se posiciona dessa forma, mas na prática ele é assim. E ali era um trabalho de comunicação de como as empresas se posicionavam. E aí eu falei, puta, isso dá um projeto aí, né? Fiz, passei, não sei o quê, me livrei da faculdade, graças a Deus, Acabou. eu já não aguentava mais, fiz 5 anos de faculdade. Deixa eu só fazer um parênteses nisso que você falou, da faculdade, de começar a visitar a hamburgueria. Então, de fato, você nunca trabalhou num restaurante? De Não. trabalhar na cozinha de uma hamburgueria? Você nunca se aventurou? Não, eu trabalhei Então, só quando eu comecei com o Guia do Hambúrguer que eu comecei a fazer eventos. Então, aí eu comecei a trabalhar na cozinha pra mim. Então, eu nunca fui... Mas de evento? de Não da eve- rotina do dia a dia, não. Não, só pontualmente, né? Então, eu trabalhava na cozinha pra fazer toda a produção, fazia a parte criativa, que é o que eu faço hoje. Aí, depois eu ia pro dia da produção e depois ia pro dia da finalização, que era o dia do evento. Então, aí eu ia nas feirinhas gastronômicas, mas eu nunca trabalhei dentro da hamburgueria. Então, de ficar na chapa e tal, não. Ficava na chapa nos eventos, que no final acho que era bem pior, né? Você fez muito evento, inclusive, né? Eu fiz muito evento. Eu comecei a fazer evento em 2013. E aí, puta, era bem cansativo, só porque os eventos, o que acontecia? Tinha um evento no domingo. E ainda nesse começo, eu trabalhava normalmente de segunda a sexta, das 8 às 18, né? E aí, o que acontecia? No sábado, às 7 da manhã, eu saía, ia pra cozinha de uma hamburgueria, que era meu parceiro. E aí eu ia lá e ficava produzindo conjunto, dependendo da época. Quem que é? Dá pra falar? De Dá. curiosidade mesmo. Acho que o pessoal hoje não conhece. É o Alan, que ele tinha hamburgueria 162, não sei se chegou a conhecer. Não conheci. Um cara muito bom, inclusive. Ele tinha hamburgueria 162 que era na Augusta. Tá. E aí ele tinha uma cozinha grande, nessa época, no começo ele não tinha também, mas nessa época ele já tinha uma cozinha grande. E você fazia todo o pré-preparo do evento lá com ele? Ele falava assim, a cozinha tá aí, se vira. Ah, tá. Entendeu? Ele me emprestava a Só te emprestava a cozinha. estrutura. Se eu tivesse alguma dúvida, beleza, mas eu perguntava pra ele, mas caso contrário ele falava, se vira aí, tipo, a cozinha tá aí, ó, fogão ali, a panela ali, qualquer dúvida você pega com a pessoa ali e boa. Então ia eu mais 2 pessoas, depois 3, depois 4. Então ia lá, aí eu fazia a maionese, a cebola caramelizada, aquele pré-preparo de hamburgueria, modelava os hambúrgueres, punha pra geladeira, porque eu não tinha equipamento, né? E a gente sabe, Usava a estrutura dele pra deixar Isso. tudo pronto. uma geladeira de casa não aguenta, né? Não aguenta. Não aguenta, nem gela o suficiente. E aí eu colocava lá no dele, gelava bem, aí ia pra minha casa, guardava na geladeira normal. Sorte que eu tinha uma geladeira antigona Sei. e que ela era power. Não tinha controle de temperatura, era quase um freezer. Isso, você coloca ali no mínimo e pau. Pode crer. E aí cabia a bacia com os hambúrguer, mas aí no começo era pouco, comecei com 160, depois eu fazia uma produção de 300 e eu cuidava para que minha geladeira tivesse vazia nessa época, né? E guardava as coisas lá de um dia para o outro, depois no dia seguinte era caixa de isopor, comprava gelo, cobria, tome gelo e Você lembra vamos. qual foi o primeiro evento que você fez? Burger Fest, a feirinha exclusiva só de hambúrguer. Tinha eu, aí foi o Cláudio que me pôs nessa roubadona, né? Ele até me zoou. Mas ele falou assim, vamos fazer a feirinha e tal. E aí ele falou assim, vai ser uma feirinha só de hambúrguer. Eu falei, porra, mas como que eu vou vender hambúrguer, sendo que meu concorrente era o ZDL, era os caras que já tinham um Furado. lugar a cedo. Eu falei, mano, eu vou me fuder, mas... Ele conseguiu a carne, conseguiu o pão, eu comprei o queijo. Você era o cara que acaba de entrar num aplicativo de entrega sem nome, concorrendo com os caras com marca já. Isso, e aí eu falei assim, ferrou, mas eu falei assim, bom, eu vou gastar, eu lembro que acho que na época eu ia gastar com tudo uns 3 pau, sei lá. Eu falei, se eu perder esse dinheiro, foi investimento de marketing, tiro umas fotos aqui da barraca, falo que eu tava fazendo No hambúrguer. próximo eu já não sou ninguém, eu já Isso. tenho um marketing. Tem que começar de algum lugar.
E aí foi um sucesso. Peguei a churrasqueira emprestada do Alan também, ele que me emprestava as coisas. Ainda ele me emprestou uma churrasqueira com o pé quebrado, eu remendei com Perfex. Aí você mentiu, falou que não, porque eu gosto de fazer no fogo. É porque você não tinha equipamento. Não tinha, eu falei isso. Não, eu gosto de fazer na churrasqueira. Essa mentira mas é não muito tinha clássica. chapa, eu não tinha nem espátula. Eu acho que eu no dia lá eu peguei alguma coisa de casa mesmo pra virar, algum pinça, sei lá. Eu usava aquela espátula de casa, que é comprida, ruim pra caramba. Isso. Você fala, não, eu gosto, tipo do Bob Esponja, né? Aí você fala assim, não, eu uso essa porque eu gosto mais. É, Puta pra não nada, queimar uma o merda. braço. É, uma bosta. É uma bosta. O sal era no moedor assim, né? Porque eu falei, eu fazendo no moedor, né? Vai parecer que eu sei o que eu tô fazendo. Porque vai falar, pô, o cara tá muito... Mó roubada, né? Fazendo no roubada. moedor. Uma hora de operação, o braço tá... O braço é desse tamanho. E os caras pedindo hambúrguer, eu só tinha... Não tinha maquininha, não tinha nada. Não tinha nem CNPJ. Nossa. Era no CPF. E no dinheiro. Então aí... Sofrido. Sofrido. Carvão, fiz uma fumaça desgraçada no lugar, porque era um lugar 95% coberto e só tinha uma abertura de ar num canto que foi onde me colocaram. Porque falou, você vai acender isso aí, você vai defumar todo mundo. Vai colar no cantinho. E é fato, fiquei ali e a fumaça fez... E o Alan falou assim pra mim, cara, vai com a churrasqueira que chama atenção, porque vai dar cheiro e o pessoal vai comer o seu. Mas dito e feito. Da hora. O cara acertou na Acertou, ele já tinha experiência, ele já tinha cozinhado, já era chefe de hotel e tal, já estava acostumado. E ele mesmo também fazia evento com churrasqueira, né? Tanto que ele me emprestou a churrasqueira porque ele fazia evento. E aí, puta, deu mega certo. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E a partir daí que eu comecei a fazer os eventos de domingo, conciliando com o meu trabalho de segunda a sexta. Começou a colocar intercalado. Mas aí, bom, o cara que te colocou nessa feirinha, Cláudio Baran, você citou, né? Baranzão. Você é amigo do Baran até hoje? Sou, até hoje. Tava com ele agora há pouco. Parceirão? Parceiraço. Bom, ele mandou um recado pra você, colocar pra você assistir então. Ô, vamos lá. Você fez muitos amigos no hambúrguer também? Fiz. Vamos ver o que o Baran falou primeiro? Bora aqui? Vamos assistir aqui. Coloca aí, produção. Fala pessoal, eu sou Cláudio Baran, organizador do Burger Fest, maior festival de hambúrgueres do mundo. E falar do Marcão aqui, né? O Marcão é um grande parceiro, um grande amigo. Conheço o Marcão há exatos 10 anos e já fizemos bastante coisa junto. O Marcos, ele faz parte da história do Burger Fest, assim como o Burger Fest também faz parte da história do guia, né? O primeiro site do festival foi no guia do hambúrguer. E daí, desde então, eu coloco o Marcão em tudo, né? O Marcão é ponta firme, gosta de fazer as coisas. Então, ele já deu aula de hambúrguer comigo. Já fizemos muita feirinha de comida, de hambúrguer juntos. Já fizemos Burger Crawl. Já bagunçamos, já tivemos uma hamburgueria pop-up. E agora a última que a gente fez foi viajamos o Brasil na expedição do hambúrguer, Burger Expedition, conhecendo todas as hamburguerias que participam do festival. Então, Marcos, assim, sem dúvida, é um dos caras que mais entende de hambúrgueres no Brasil, no mundo. Tenho muito orgulho de ter essa parceria com ele, de estar junto dele. E, porra, desejo todo sucesso pro Marcão, ó. Parabéns, Marcão, te adoro. Valeu. Ô, Baranzão Da aí, hora. cara, da hora. Eu nunca ouvi falar no Burger Crawl. O que é isso? Era assim, ó. Quando ele mandou o vídeo, eu fiquei, será que ele falou certo, mano? Ele tá viajando. Muito. Burger Crawl era assim. A gente pegava uma van e visitava 5 hamburguerias numa noite. Faz tempo que a gente não faz isso. Então, sei lá, fala assim, hoje é o dia do Clássicos de São Paulo. Então a gente foi Seu Osvaldo, New Dog, Joaquim, mais Uma 2 sequência. clássicos. Tudo na sequência. E aí, É uma trip. mas uma era tripzinha. tipo, em 4 horas a gente ia em 5 hamburguerias Caraca. com mais uma galera. Aí cada um pagava... Eu não lembro se eles pagavam a experiência. Paga a experiência. Você levava a galera com vocês. Isso, levava a galera tá. com a gente. Era que nem isso daí surgiu do pub crawl, que era o pessoal ia nos pubs tomar cerveja. A gente fez com burger. Então a gente fez várias vezes isso durante o evento. Então a gente ia lá e visitava 4 ou 5 hamburguerias, dependendo do tema.
E a gente pegava, lógico, mais ou menos localizadas, mais ou menos próximo, para dar tempo. E, vamos provar 5 clássicos, vamos provar 5 burger alto, vamos provar 5 smash. Então, a gente fazia isso aí, era da hora. Eu não sabia, nunca ouvi falar, mano. Faz um tempinho, fazem, né? faz. Isso aí desde um pouco antes da pandemia. Ah, tá. Porque de verdade, eu não... Mas tem conteúdo disso na internet pra galera assistir, não? Ou vocês não filmavam, era só um rolê? Não, nem filmava. Ah, A então gente por isso que eu fazia ouvi falar. umas fotos, talvez. Talvez não, fazíamos umas fotos, mas... Não tinha um conteúdo igual Não hoje. era que nem hoje com vídeo, né? Aham. Hoje tudo a gente faz um vídeo. Aquela época era foto. O vídeo não virava muito, né? Ninguém... Era mais foto mesmo. O rolê era fazer uma boa foto, né? Isso, você ia lá. Tanto é que o Instagram surgiu disso, né? A gente começou a tirar foto e blá blá blá. Agora a gente, qualquer coisa, faz um vídeo, faz um stories, não sei o quê. Sim. Mas antigamente não tinha isso, né? Então era foto. Ah, essa eu nunca tinha ouvido falar. Essa relação com o Baran surgiu com o começo das feirinhas, né? Com feirinhas Burger Fest. Isso. Não é mais uma feirinha, é um evento animal. Inclusive tem agora para rolar já um Burger Fest novo, né? Isso. Todo ano tem. E pelo que eu percebi, você tem uma ligação muito forte com o Baran nessa questão do Burger Fest, porque meio que o Guia e o Burger Fest te ajudaram nesse período, né? Porque ele precisava de um site, eu tinha o site, e aí eu falei, puta, põe então dentro do meu site para dar acesso, né? Porque minha preocupação na época era dar acesso ao site. Hoje a gente tem as mídias sociais, não sei o quê, mas na época não tinha. Então, meu negócio era Google. É o cara bater alguma coisa no Google e cair no meu site. Ah, tá. Ter tráfego dentro do site para poder ter anunciante e, Google, e AdSense, né? Tá. Então aí eu falei, puta, ele vai divulgar de todo jeito. Aí, por exemplo, ele dá uma entrevista, o cara dá um Google, cai no meu site, que era o que acontecia. Então, Saquei. o site spburgerfest.com.br caía no meu. Nessa fazia época. esse link. Isso, e aí eu tinha uma matéria com todos os participantes. A primeira acho que tinha 25 só. E era uma proposta diferente, porque era hambúrguer de restaurante. Não era hambúrguer na hamburgueria, o primeiro. Então, era o... Nossa, o primeiro era hambúrguer no restaurante. Isso, então, por exemplo, tinha um francês que chama, tem até hoje, o Lamitier. Não sei se é assim que pronuncia, não sou bom de francês. E aí ele fazia um hambúrguer com foie gras e uma batata cruzadinha lá, que tem um outro nome em francês. Tá. E aí era no prato. Aí o outro, sei lá, o Zucco fazia um hambúrguer com uma pegada italiana. E o Bertolazzi fazia um polpettone. Então, assim, era um burger também visto como os restaurantes. E aí era legal porque era um jeito de comer um hambúrguer diferente que não era na hamburgueria. Porque até na época não tinha tanta hamburgueria como tem hoje. E aí ia ter o quê? Sei lá, dentro do guia do hambúrguer tinha 100 hamburguerias cadastradas, que eu acho que era quase que a totalidade de hamburguerias da cidade. Tá. E eu tinha lá numa página cadastrada. Ó, tudo Hoje, ali. 100 hamburguerias assim, contando que uma tinha algumas que tinham mais de uma unidade. Hoje tem 100, se eu sair aqui na esquina, eu arrumo 100. Tem 100 por bairro agora, praticamente. Isso, então era um mundo pequeno, né? Falando nessa evolução do hambúrguer, né? De você olhar um pouquinho para trás e ver que era um nicho muito pequeno. Hoje é um nicho gigantesco, tem muita hamburgueria, muita mesmo. Quais as aspirações do Marcos, do Guia e do Guia, do canal do Guia? O que você está pensando para frente? O que você espera ou o que você vê como tendência que vai acontecer? Joga essa pra gente, você que tem um mercado na sua cabeça aí voando, porque você já viu os passos do mercado, né? Você é um cara Sim. que viu acontecer mais do que todo mundo. Você viu o progresso do mercado. O que você acha que vai desenrolar mais? De mercado, eu acho que assim, a gente tem um bom nível, a gente tem um bom produto, mas a gente ainda vai evoluir para uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, já há um tempo a gente já vê, que é, por exemplo, a diferença entre um mercado como os Estados Unidos, que é anterior ao nosso, e a gente, é que lá você come burger, tem burger bosta? Lá tem. Mas você come burger bom muito facilmente, não só nas hamburguerias. Então, tá. por exemplo, você vai para Orlando, aí, por exemplo, um exemplo de lá, né? Tem um restaurante que chama The Capital Grill. É um restaurante. E aí no almoço, porque lá o almoço é diferente do da gente, né? O almoço é quase que um lanche. E aí você vai comer um burger lá, é um puta burger animal, só que eles não são especializados em burger. Eles têm 2 burgers no cardápio. É uma coisa só. Isso, e aí o cara sabe fazer um burger animal, só que não é a especialidade dele. Então, eu acho que assim, é popularizar que o burger vai estar dentro dos restaurantes com mais qualidade. E lógico, as hamburguerias
também tem ali a sua obrigação cada vez mais de fazer um produto melhor. Porque se as hamburguerias, que são restaurantes especializados em hambúrguer, precisa subir o nível. Então, acho que assim, para o mercado, para os próximos 10 anos, eu imagino, que é a régua do mercado subir. E o que eu quero fazer é contribuir com isso. Hoje eu sou um produtor de conteúdo profissional, então, sim, o meu core é produzir conteúdo, porém também a minha ideia é contribuir com o mercado para que o cara conheça coisas novas, que ele arrisque, que é o que a gente estava falando, e que o hambúrguer também amadureça aí mais e que a gente comece também a encontrar no Brasil criações nossas. Por exemplo, x-salada. Se você for comer um x-salada na gringa, normalmente a salada vem à parte. Aqui a gente tem o nosso estilão, que é o burger de 100, 120, alface, tomate, aquela maionese. Então, ter mais criações brasileiras, sabe? Que não vieram de fora. Então, acho que também vai ter um pouco disso aí. Nosso mercado é muito isso ainda, né? É muito só uma releitura do que tem fora. Sempre uma releitura do que tem fora. Por exemplo, o pessoal que fala assim, eu criei tal coisa, criei outra coisa, criei tal coisa. Fala, pô, você olha pra fora. Se você olhar para os Estados Unidos, eles têm hambúrgueres regionais. Então, a gente não tem. A gente tem, mas num outro nível. Por exemplo, quando a gente foi para Goiânia, lá tem o Pit Dog, que é um hambúrguer que é da madrugada ali, que o cara vai colocando as coisas no meio, mas é industrializado, não é artesanal, mas é um estilo de burger. Mas já é uma parada diferentona. Já é um burger, dá para considerar que é um regional. Se o cara fizer o burger artesanal, beleza. É tipo o X-Coração no Sul. Isso, ia falar, o X do Sul, que também tem aquele burgão grande. Quando você vai para Brasília, se chama o Bomba. E a gente tem aqui em São Paulo os clássicos que são x-salada. Então, acho que assim, com o tempo a gente vai ter algumas coisas que surgiram aqui. Eu acho que a gente fala tanto de identidade nas casas e que de fato o que falta é a gente ter uma identidade mais regional, de falar assim, não, o hambúrguer de São Paulo tem essa característica. Isso. E você acha que esse é um caminho, começar a criar o de São Paulo já tem, mas acho que tem que criar isso aí também nos outros. Porque agora, por exemplo, se você for viajar para o Rio, tem um hambúrguer específico do Rio, assim. Eles têm no sanduíche a questão o que dá para encontrar hoje, alguns ingredientes. Então, no Rio você encontrou abacaxi, em Vitória, banana da terra. Aí você vai para Minas, tem muito bacon, couve. No Rio eles põem ovo de codorna nas coisas também, né? Também, no burger eu nunca comi ovo de codorna. Não, já, frito, né? Não cozidinho. Aqui eu nunca vi, mas lá eu já vi ovo de codorna frito. Cozido realmente eu não vi. Cozido eu vi no dog, eles põem no dog. Caramba, ovo de codorna. esse eu nunca comi. No burger acho que é frito mesmo. Mas acho que a gente tem que ir para uma linha de identidade e uma linha também de usar também alguns ingredientes nossos, né? Assim como tem eu acompanho muito, que também eu estudo muito sobre isso, que é o American Barbecue, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o famoso é o brisket, a costelinha, não sei o quê. Beef ribs. Agora, aqui no Brasil, a gente tem o cupim, que é uma coisa que não tem fora. Então, a gente começa a trazer outras coisas regionais. Uma carne que é um corte mais nosso, por uma técnica americana. Exato, e aí com isso demora, leva tempo, não é de um dia para o outro que vai acontecer. Isso aí leva tempo. E aí a coisa vai evoluindo e acho que é esse o caminho que a gente vai seguir. Mas o que eu sei é que assim, a gente tem muitos anos pela frente de hambúrguer ainda. Até conseguir atingir isso. Marcão, que papo legal. Obrigado de ter falado disso de tendência. Eu acho que a gente começou falando disso e meio que acabou falando disso de novo, Isso, né? Da hora. Da questão da receita, de arriscar, de tentar fazer coisas novas. Faça isso, tenta trazer um pouquinho da identidade. Eu tenho um hambúrguer que vende muito bem, que é queijo coalho com um barbecue de rapadura. Isso. Não é nada muito novo, né? Tá até um pouco batido em alguns aspectos, mas tem a nossa identidade, um queijo nosso, pegar um ingrediente isso, com a o rapadura barbecue e colocar numa receita que é muito mais americanizada. Tá funcionando, a galera gosta, mas tentar buscar esses ingredientes nossos, que a gente tem infinidade de ingredientes para usar. Sim. E tentar fazer uma coisa muito mais característica nossa. Marcão, obrigado Show de verdade de bola. pelo papo, tá? Eu que considerações agradeço. finais nessa câmera, manda um recado pra galera aí. Galera, segue o Guia do Hambúrguer em todas as redes sociais, tem até no TikTok, mas não tem... Tem TikTok? Tem TikTok, mas não Eu tem não vi o dancinha. Você nunca viu o do TikTok? Guia, não? É o Você TikTok... não faz dancinha lá, né? Não faço, um dia eu faço Só talvez. dancinha do Marcão? Já pensou? Mas assim, tem TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e o site. Tem 6 lugares para vocês
me acompanharem. Todos @Guia do Hambúrguer. Todos @Guia do Hambúrguer, só no Twitter, que acho que é Guia Hambúrguer, porque não cabe. E Marcos Vigorito tem no Instagram, aí é o meu pessoal profissional. E é isso aí, segue, acompanha, quem quiser fazer alguma consideração, trocar ideia também, eu demoro para responder, mas eu respondo. Eu já aviso. Você já sabe, ele já falou no começo que ele não gosta de pessoas. Isso, então é só no dia que ele tá bom, aí ele sai, grava o podcast, volta pra casa, mais uma semana. Mentira. Marcão tá em todos os rolês que eu vou. Ele gosta de pessoa, mas todos os rolês que eu vou, Marcão tá lá. Não, agora acostumei com esse negócio de pessoas. Agora tá mais Agora eu tô mais tranquilo. feliz, não morde ninguém. Não, Né? tá tranquilo. Bom, muito obrigado que você que chegou até aqui. Um beijo muito especial para os nossos patrocinadores, mais uma vez fechados com a gente. Depois eu vou te mostrar sobre a Gulodice, constantemente passou na tela aqui agora. Boa. Que é uma empresa que está distribuindo umas paradas legais, além de doce, para a gente fazer milkshake, por exemplo, com creme americano. Gulodice tem tudo pra galera, fica fácil, você acha tudo num lugar só. Show. E aí você consegue brincar e viajar. Tem vídeo do seu fazendo creme americano, bem legal também. Eu queria ter a paciência que você tem de decorar os milkshakes. Cara, Puta. eu não tenho paciência de decorar Tem milkshake. que pensar e tem O que... João fica pistola, que eu bato o milkshake, põe no copo, põe no canudo e acabou, Entrega. tá ligado? Eu não consigo. Aí eu assisto seus vídeos, você põe os marshmallows, põe o negócio, põe a cobertura, não sei o quê. Aí o copo acaba aqui, tem isso aqui pra cima de cobertura, assim. Aí enfia Não um tem. bolo, um pretzel, Um bolo, um uma churros. rosquinha, uma parada. Isso. Não, mano, não tenho essa paciência, não tenho mesmo. Mas é muito louco que a Gulodice é essa solução. Inclusive, eu queria que a 24 Print, vou já cornetar, né? Fazer uma embalagem para milkshake. Ia ser muito louco, né? Sim, uma precisa. caixinha travada assim, ia ser muito louco, né? Vamos ver se a 24 Print desenvolve pra gente. Muito obrigado, Expresso Delivery, 24 Print, Creme Americano e Gulodice pela parceria de sempre. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, curta, compartilha, manda pros amigos, faz tudo que tiver que fazer, que eu nunca lembro de falar para vocês fazer. E aí eu chego sempre no final do vídeo para falar e talvez agora você já tenha saído do vídeo e não esteja mais ouvindo o que eu pedi para você fazer, mas faz. Não esquece que se der o dislike, o risco de falecer é grande, porque eu torço para que as pessoas que dão dislike faleçam, que aí para de dar dislike. Não, eu entendeu? gosto que dá. É Por quê? bom. Porque pelo menos o cara interagiu. Engaja, mas engaja dando um like, não um dislike. Para de ir no conselho do Marcão, para de falar para as pessoas. Eu falo no meu canal, eu falo, Dá dá dislike, dá like, comenta, me xinga, mas faz alguma coisa. Não, só faz alguma coisa menos dislike. Eu não gosto de dislike. Ah, tá Fechou? Muito obrigado para você que chegou até aqui. Até a próxima. Eu fui!